Meu Deus, o que eu fiz? O sussurro desesperado de Rebeca ecoou pelo corredor de serviço da mansão, enquanto ela observava o líquido escuro se espalhando pelo vestido que havia emprestado do guarda-roupa de emergência da casa. O café quente havia respingado quando ela tropeçou, manchando o tecido fino que a supervisora havia insistido para que usasse. Todas as funcionárias que vão trabalhar no salão principal hoje precisam estar impecavelmente apresentadas, havia dito Dona Carmen, a governanta, apenas 1 hora antes. A festa de hoje é especial. Há convidados muito importantes, e qualquer deslize pode custar nossos empregos. Rebeca olhou para o espelho do banheiro de serviço, tentando limpar a mancha com papel molhado. O vestido azul marinho, simples, mas elegante, havia sido escolhido especificamente para que as funcionárias se misturassem discretamente ao ambiente luxuoso sem chamar atenção. Seus cabelos castanhos, normalmente presos em um coque prático, haviam sido soltos por insistência da supervisora, caindo em ondas suaves sobre seus ombros. "Você é bonita, Rebeca", havia dito Dona Carmen, "mas hoje você precisa parecer apropriada, como se pudesse pertencer a este mundo, pelo menos por algumas horas." Agora, observando seu reflexo, Rebeca sentia-se como uma impostora. O vestido emprestado era da filha de um dos proprietários da casa, deixado para trás após uma visita. Calçava sapatos emprestados que, milagrosamente, serviam em seus pés. Até mesmo uma discreta corrente de prata adorava seu pescoço. Outro empréstimo da coleção de uniformes especiais da casa. O som de risos e música clássica filtrava através das paredes grossas, lembrando-a de que a festa já havia começado. Rebeca respirou fundo, alisou o vestido uma última vez e saiu do banheiro, dirigindo-se ao salão principal através da entrada dos fundos. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal banhavam o ambiente em uma luz dourada e morna, enquanto arranjos florais grandiosos decoravam cada mesa. Convidados elegantemente vestidos circulavam pelo espaço, suas conversas misturando-se com o som suave do quarteto de cordas posicionado em um canto estratégico. Rebeca sentia-se como se tivesse entrado em um filme. Sua missão era simples: circular discretamente pelo salão, recolhendo taças e pratos vazios, sempre mantendo-se nas sombras. Mas conforme se movia pela multidão, algo estranho começou a acontecer. Outros convidados começaram a cumprimentá-la com acenos cordiais, como se ela fosse uma deles. "Boa noite", disse uma senhora elegante de cabelos prateados, sorrindo calorosamente. "Que vestido encantador! Você deve ser uma das convidadas especiais que chegaram de São Paulo." Rebeca abriu a boca para corrigir o mal-entendido, mas a senhora já havia se afastado, absorvida por outra conversa. Confusa, ela continuou seu trabalho, mas o padrão se repetiu. Cumprimentos respeitosos, olhares admirativos, comentários sobre sua elegância natural. Foi então que ela percebeu. Vestida como estava, com os cabelos soltos e o vestido emprestado, ela não parecia uma funcionária. Parecia uma convidada jovem e sofisticada que preferia observar a festa com uma elegância discreta. Gabriel Mendes, dono da empresa que financiava aquela celebração de fim de ano, observava a festa de um canto estratégico do salão. Aos 32 anos, ele havia herdado um império empresarial e, com ele, uma vida social que considerava principalmente teatral. Festas como aquela eram obrigações profissionais, não prazeres pessoais. Seus olhos escuros percorriam o ambiente com o tédio de quem já havia vivido aquela mesma cena centenas de vezes, quando algo, ou melhor, alguém, capturou sua atenção. Uma jovem estava de pé perto da mesa de aperitivos, mas, diferentemente dos outros convidados, ela não estava comendo ou bebendo. Estava apenas observando, com uma expressão que misturava fascínio e algo que ele não conseguia identificar.
Havia algo diferente nela. Enquanto os outros convidados se moviam com a confiança performática de quem estava acostumado àquele ambiente, ela se movia com uma graça natural, mas cautelosa. Usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural, sem ostentação. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela os afastava do rosto com um gesto delicado, que parecia completamente inconsciente. "Quem é aquela jovem?" perguntou Gabriel a seu assistente, Ricardo, que estava ao seu lado com uma taça de champanhe. Ricardo seguiu o olhar de Gabriel e franziu a testa. "Não tenho certeza. Deve ser uma das convidadas especiais. Talvez filha de algum investidor ou sócia de uma das empresas parceiras. Quer que eu descubra?" "Não", respondeu Gabriel, surpreendendo-se com sua própria resposta. "Vou falar com ela pessoalmente." Enquanto Gabriel atravessava o salão em sua direção, Rebeca estava lutando contra um crescente desconforto. Cada cumprimento respeitoso, cada olhar admirativo, aumentava sua ansiedade. Ela não pertencia ali, e a qualquer momento alguém descobriria a verdade. Precisava voltar ao trabalho, mas como fazer isso sem levantar suspeitas? "Boa noite", disse uma voz masculina profunda atrás dela. Rebeca se virou lentamente, encontrando-se face a face com o homem mais bonito que já havia visto. Alto, cabelos castanhos perfeitamente penteados, olhos escuros que a observavam com uma intensidade que a fez sentir borboletas no estômago. Vestia um smoking impecável que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético. "Boa noite", respondeu ela, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. "Eu sou Gabriel Mendes", disse ele, estendendo a mão. "E você é..." O nome a atingiu como um raio. Gabriel Mendes, o dono da empresa, o anfitrião da festa, o homem mais rico e poderoso presente naquele salão. E ele estava falando com ela, pensando que ela era uma convidada. "Rebeca", respondeu ela, apertando sua mão brevemente. "Rebeca Silva." "Rebeca Silva", repetiu ele, como se estivesse memorizando o nome. "É um prazer conhecê-la. Devo admitir que estou curioso. Você tem estado observando a festa com uma perspectiva muito interessante. Não parece estar se divertindo como os outros convidados." O comentário a pegou desprevenida. Ele havia estado observando-a. "Eu gosto de observar as pessoas", disse ela, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Às vezes é mais interessante do que participar diretamente." Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Uma perspectiva sábia. Devo confessar que compartilho da mesma opinião. Estas festas podem ser bastante previsíveis. "Previsíveis?" perguntou Rebeca, esquecendo momentaneamente de sua situação precária. "Sempre as mesmas pessoas, falando sobre os mesmos assuntos, com os mesmos objetivos em mente", explicou Gabriel. "Negócios, investimentos, quem está ganhando mais dinheiro. Raramente se fala sobre coisas que realmente importam." "E o que realmente importa?" A pergunta saiu antes que ela pudesse controlá-la. Gabriel parou por um momento, como se ninguém tivesse feito aquela pergunta há muito tempo. "Conexões genuínas, conversas que fazem você pensar, pessoas que te fazem querer ser uma versão melhor de si mesmo." A resposta tocou algo profundo em Rebeca. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que contrastava com sua imagem de empresário bem-sucedido. "Você fala como se soubesse por experiência própria", observou ela. "Talvez saiba", admitiu Gabriel. "Quando você tem recursos ilimitados, descobrir o que realmente tem valor se torna surpreendentemente difícil." "Deve ser um problema difícil de entender para a maioria das pessoas", disse Rebeca, uma pitada de ironia em sua voz. Gabriel riu, um som genuíno que a fez sorrir involuntariamente. "Você tem razão. Soa como um problema de rico mimado, não é?"
Não disse isso, respondeu Rebeca rapidamente, mas seus olhos brilhavam com diversão. Não precisou, está escrito no seu rosto. Gabriel inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-a com interesse renovado. Você é refrescantemente honesta. É uma qualidade rara em nosso círculo social. A menção ao nosso círculo social fez o estômago de Rebeca dar um nó. Ela não pertencia ao círculo social dele, e quanto mais a conversa se estendia, mais difícil seria explicar a verdade. Posso perguntar o que você faz? Perguntou Gabriel. Profissionalmente, quero dizer. Rebeca sentiu o pânico subir por sua garganta. Eu estou estudando, disse ela, tecnicamente não mentindo. Administração. Administração, repetiu Gabriel impressionado. Uma área interessante. Tem planos específicos para depois da formatura? Gostaria de trabalhar com projetos sociais, respondeu Rebeca, relaxando ligeiramente ao falar sobre algo que realmente a apaixonava. Acredito que o conhecimento em administração pode ser usado para ajudar comunidades carentes, para organizar recursos de forma mais eficiente. Gabriel sentiu algo se mexer em seu peito. Há quanto tempo não ouvia alguém falar sobre ajudar outros com tanta paixão genuína? É uma perspectiva nobre, disse ele, e necessária. Às vezes me pergunto se não sou apenas idealista demais, admitiu Rebeca. O mundo dos negócios pode ser complicado. Talvez o problema seja que há poucos idealistas, sugeriu Gabriel. Talvez precisemos de mais pessoas dispostas a sonhar com um mundo melhor. A conversa foi interrompida por um garçom que se aproximou discretamente. Senhor Mendes, desculpe interromper, mas o Sr. Henrique estava procurando pelo senhor. Disse que era urgente. Gabriel suspirou, claramente relutante em terminar a conversa. Claro, já vou. Voltou-se para Rebeca. Você me desculpa? Parece que os deveres de anfitrião me chamam. Claro, respondeu Rebeca, sentindo um misto de alívio e decepção. Espero que possamos continuar nossa conversa mais tarde, disse Gabriel. Raramente encontro alguém com perspectivas tão interessantes. Enquanto Gabriel se afastava, Rebeca permaneceu parada por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. Havia conversado com Gabriel Mendes, o Gabriel Mendes, e ele havia pensado que ela era uma convidada importante. Mais do que isso, ele havia parecido genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Mas a realidade voltou como uma onda fria. Ela não era uma convidada. Era uma funcionária que havia sido confundida com alguém que pertencia àquele mundo. E quanto mais tempo passasse mantendo aquela farsa, mais complicada a situação se tornaria. Rebeca começou a se mover novamente pelo salão, mas agora cada passo parecia carregado de significado. Outros convidados continuavam a cumprimentá-la respeitosamente, incluindo-a em conversas casuais como se ela fosse uma deles. E em algum lugar do salão, Gabriel Mendes estava lidando com seus deveres de anfitrião, provavelmente pensando na conversa que haviam tido. Ela sabia que deveria encontrar uma forma de sair daquela situação antes que tudo desmoronasse. Mas uma parte dela, uma parte que preferia não reconhecer, queria que a noite nunca terminasse. 3 semanas se passaram desde aquela noite, mas Gabriel Mendes não conseguia tirar Rebeca Silva de seus pensamentos. Sentado em sua mesa de mogno no 23º andar do edifício corporativo, ele olhava pela janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade de São Paulo, mas seus olhos não viam os arranha-céus ou o trânsito caótico lá embaixo. Via apenas o rosto dela, a forma como seus olhos se iluminaram quando falou sobre ajudar comunidades carentes, a sinceridade em sua voz quando questionou suas próprias perspectivas. Ricardo, chamou ele, apertando o interfone. Sim, Sr. Mendes. Sobre a lista de convidados da festa de fim de ano, você conseguiu identificar aquela jovem com quem conversei? Rebeca Silva? Houve uma pausa do outro lado da linha.
Senhor, já verificamos a lista 3 vezes. Não há nenhuma Rebeca Silva entre os convidados. Também consultamos as listas das empresas parceiras, investidores e familiares. Nada. Gabriel franziu a testa. Isso é estranho. Ela estava lá, conversou comigo por mais de 15 minutos. Não pode ter simplesmente desaparecido. Talvez tenha sido convidada de última hora ou acompanhante de algum convidado principal. Continue investigando, disse Gabriel, desligando o interfone. A ausência de informações sobre Rebeca só aumentava sua curiosidade. Em um mundo onde tudo e todos eram catalogados, documentados e facilmente rastreáveis, encontrar alguém que parecia existir apenas na memória era quase impossível. Mas ela havia sido real. Real demais para ser fruto de sua imaginação. Enquanto Gabriel tentava desvendar o mistério de Rebeca Silva em seu escritório luxuoso, a própria Rebeca estava a poucos quilômetros dali, vivendo uma realidade completamente diferente. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre, cortando um sonho que ela preferia não lembrar. Um sonho onde usava vestidos elegantes e conversava com homens interessantes em salões iluminados. Rebeca, filha, você está bem? Parece que não dormiu direito, disse Marlene Silva, observando a filha preparar o café da manhã na pequena cozinha do apartamento de 2 quartos em Cidade Tiradentes. Estou bem, mãe. Só preocupada com a prova de estatística da semana que vem, mentiu Rebeca, evitando o olhar perspicaz da mãe. Marlene, aos 48 anos, carregava nas mãos calejadas e no rosto marcado pelo tempo a história de uma vida dedicada ao trabalho. Dona do salão Beleza da Marlene, ela havia construído seu pequeno negócio com determinação férrea e muitos sacrifícios. Seus cabelos, sempre impecavelmente arrumados, afinal, era sua marca registrada, começavam a mostrar fios grisalhos que ela teimava em disfarçar. Estatística, repetiu Marlene, sorrindo com orgulho. Minha filha estudando administração em uma faculdade particular. Às vezes ainda não acredito. Mãe, já falamos sobre isso, disse Rebeca servindo o café. Você trabalha tanto para me dar essa oportunidade. Não posso decepcionar você. Você nunca me decepcionaria, filha, mas às vezes me preocupo se você não está se sobrecarregando demais. Faculdade de manhã, salão à tarde, faxinas à noite. Quando você descansa? Rebeca beijou a testa da mãe antes de pegar a mochila. Descanso é luxo que não posso me dar agora, mas vai valer a pena. A rotina de Rebeca havia se tornado uma coreografia precisa de sobrevivência. Das 6 às 11 da manhã, aulas na faculdade particular do centro da cidade, onde havia conseguido uma bolsa parcial de 60%. Das 2 às 6 da tarde, trabalhava no salão da mãe, lavando cabelos, organizando produtos e ajudando com a parte administrativa, que Marlene ainda considerava um mistério. Das 7 da noite às 2 da madrugada, 3 vezes por semana, fazia faxinas em escritórios e, ocasionalmente, em eventos especiais, como aquela festa fatídica. Na faculdade, Rebeca era conhecida como a aluna dedicada que sempre se sentava nas primeiras fileiras e fazia anotações meticulosas. Seus colegas a respeitavam, mas poucos sabiam dos desafios que ela enfrentava para estar ali. Enquanto eles reclamavam dos preços do lanche na cantina, ela trazia sanduíches feitos em casa. Enquanto eles planejavam viagens de fim de semana, ela planejava quais contas conseguiria pagar primeiro. Rebeca, você pode ficar para o grupo de estudos hoje? Perguntou Camila, uma de suas colegas de classe, após a aula de gestão de recursos humanos. Não posso, tenho que trabalhar, respondeu Rebeca, guardando os livros na mochila. Você sempre tem que trabalhar, observou Bruno, outro colega. Às vezes acho que você deveria relaxar um pouco. Relaxar é para quem pode, disse Rebeca sem amargor, apenas como um fato. Nos vemos na próxima aula.
O trajeto da faculdade até o salão da mãe levava 1 hora e meia de transporte público. Rebeca usava esse tempo para revisar as anotações ou ler textos obrigatórios. Hoje, porém, sua mente insistia em vagar para aquela noite 3 semanas atrás. Havia sido um erro terrível se passar por uma convidada, mas por algumas horas ela havia experimentado como seria pertencer a um mundo diferente. "Chegou, filha", disse Marlene quando Rebeca entrou no salão. "A dona Célia está esperando para fazer escova e a Fernanda marcou corte para as 3. O salão, beleza da Marlene, era pequeno, mas acolhedor. 2 cadeiras de cabeleireiro, 2 lavatórios, uma manicure e uma pequena recepção compunham o espaço que Marlene havia conquistado após anos de economia. As paredes eram decoradas com fotos de penteados e algumas plantas que Rebeca havia dado de presente. Havia sempre cheiro de shampoo e música suave tocando no rádio. "Rebeca, querida", disse Dona Célia, uma senhora de 65 anos que era cliente fiel há mais de 10 anos. "Como está a faculdade?" "Muito bem, Dona Célia. Estou aprendendo sobre gestão financeira agora." "Que orgulho", disse a senhora, olhando para Marlene no espelho. "Marlene, você criou uma filha exemplar." Rebeca sorriu, mas por dentro sentia o peso da responsabilidade. Todos esperavam que ela fosse exemplar, que justificasse os sacrifícios feitos por ela. Não havia espaço para erros ou momentos de fraqueza. Enquanto lavava os cabelos de Dona Célia, Rebeca pensou em Gabriel Mendes. Ele havia dito que raramente encontrava pessoas com perspectivas interessantes. Se soubesse quem ela realmente era, uma jovem da periferia que mal conseguia pagar as próprias contas, ainda acharia suas perspectivas interessantes. "Rebeca, você está muito quieta hoje", observou Marlene durante uma pausa entre clientes. "Estou bem, mãe. Só pensativa." Pensativa sobre o quê?" Rebeca hesitou. Como explicar para a mãe que havia se passado por uma pessoa rica em uma festa elegante? Como contar que havia conversado com um milionário que agora provavelmente a considerava uma mentirosa se descobrisse a verdade? "Sobre o futuro", disse finalmente. "Sobre como será quando me formar." "Será incrível", disse Marlene com convicção. "Você vai conseguir um emprego em uma empresa boa. Vai poder ajudar as pessoas como sempre quis. E quem sabe até encontrar um rapaz legal." "Mãe", protestou Rebeca corando. "O quê? Você tem 23 anos, filha. É natural pensar essas coisas. Só quero que você encontre alguém que reconheça seu valor." Alguém que reconheça seu valor. As palavras da mãe ecoaram na mente de Rebeca. Gabriel havia parecido interessado em suas opiniões. Havia valorizado sua perspectiva sobre ajudar outros. Mas isso era quando ele pensava que ela era uma igual, alguém que pertencia ao mundo dele. O resto da tarde passou rapidamente. Rebeca ajudou 3 clientes, organizou os produtos e fez o fechamento do caixa. Às 6 em ponto, beijou a mãe e partiu para seu terceiro trabalho do dia. A empresa de limpeza, Brilho Total, ficava em uma região comercial do centro. Rebeca havia começado a trabalhar lá há 2 anos, quando percebeu que precisava de uma renda extra para conseguir pagar a faculdade. O trabalho era pesado, escritórios, eventos, às vezes casas particulares, mas pagava bem e tinha horários flexíveis. "Rebeca, que bom que chegou", disse seu José, o supervisor. "Tenho um trabalho especial para você hoje." "Especial como?" "Uma empresa grande precisa de limpeza no escritório. Eles pediram especificamente você porque ouviram que você é confiável e cuidadosa." Rebeca assentiu. Reputação era tudo no ramo da limpeza, e ela havia construído a sua com muito esforço. O endereço que seu José lhe deu a fez franzir a testa. Era no mesmo bairro onde havia sido a festa 3 semanas atrás, uma região nobre da cidade.
O edifício era imponente, todo em vidro e aço, com o nome Mendes Empresarial, gravado em letras douradas na entrada. O coração de Rebeca parou. Mendes Empresarial. A empresa de Gabriel Mendes. Deve ser coincidência, murmurou para si mesma enquanto mostrava sua identificação para o segurança da recepção. São Paulo é uma cidade grande. Deve haver muitas empresas com o nome Mendes. Mas quando chegou ao Visual Center do andar e viu o nome Gabriel Mendes, presidente, na porta de vidro do escritório principal, soube que não era coincidência. Era destino, ou azar, ou alguma força cruel do universo conspirando contra ela. Você deve ser a Rebeca, disse a secretária, uma mulher elegante de meia-idade. Sou a dona Cristina. O senhor Mendes já saiu para o dia, então você pode trabalhar tranquila. Ele pediu especificamente que o escritório dele fosse limpo, com cuidado extra. Há alguns documentos importantes na mesa. Rebeca assentiu, tentando manter a compostura. Gabriel havia pedido cuidado extra. Será que ele suspeitava de alguma coisa? Será que havia descoberto quem ela realmente era? Entrando no escritório, Rebeca foi imediatamente impressionada pela elegância do ambiente. A mesa de mogno dominava o espaço, cercada por estantes repletas de livros e prêmios. Uma parede inteira era composta por janelas que ofereciam uma vista espetacular da cidade. Quadros caros decoravam as outras paredes, e havia um discreto aroma de perfume masculino no ar. Enquanto limpava cuidadosamente ao redor da mesa, Rebeca notou alguns papéis espalhados. Não era sua intenção bisbilhotar, mas uma palavra chamou sua atenção. Rebeca Silva. O coração disparou. Com mãos trêmulas, ela se aproximou dos documentos. Eram relatórios de investigação. Gabriel estava tentando encontrá-la. Havia fotos da festa, listas de convidados, até mesmo algumas informações sobre empresas de administração e estudantes de faculdades particulares da cidade. Meu Deus! Sussurrou Rebeca. Ele está me procurando. A porta do escritório se abriu abruptamente, fazendo-a dar um pulo e derrubar o pano de limpeza. Desculpe, esqueci meu... Gabriel parou no meio da frase, seus olhos se arregalando ao vê-la. Você... Rebeca permaneceu congelada, ainda segurando os papéis. Não havia como fugir, não havia como explicar. A verdade havia finalmente alcançado ambos. Rebeca Silva, disse Gabriel lentamente, seus olhos indo dos papéis em suas mãos para o uniforme de limpeza que ela vestia. A verdadeira Rebeca Silva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rebeca sentia as lágrimas queimando seus olhos, mas se recusava a deixá-las cair. Gabriel a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa, confusão, talvez decepção. Eu posso explicar, disse ela finalmente, sua voz saindo como um sussurro. Por favor, respondeu Gabriel, fechando a porta atrás de si. Eu gostaria muito de entender. Eu posso explicar, repetiu Rebeca, suas mãos tremendo enquanto depositava cuidadosamente os papéis sobre a mesa. Suas pernas pareciam ter perdido toda a força, mas ela se manteve ereta por puro orgulho. Gabriel fechou a porta atrás de si e caminhou lentamente até sua mesa, seus olhos nunca deixando o rosto dela. O silêncio se estendia entre eles como um abismo que parecia impossível de atravessar. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas Rebeca podia perceber a tempestade contida por trás dessa tranquilidade superficial. 3 semanas, disse ele, apoiando-se na beirada da mesa. 3 semanas eu passei tentando encontrá-la. Revirei listas de convidados, consultei empresas parceiras, até mesmo contratei um investigador particular. Tudo porque não conseguia parar de pensar na mulher interessante que conheci na festa. Rebeca fechou os olhos por um momento.
sentindo o peso da culpa se assentar sobre seus ombros como um manto pesado. Senhor Mendes, eu... Gabriel, corrigiu ele automaticamente. Na festa, era apenas Gabriel. Gabriel, repetiu ela, e havia uma dor em sua voz que o fez olhá-la mais atentamente. Eu nunca quis enganar você. Foi um mal-entendido que saiu do controle. Um mal-entendido, ecoou ele, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Você quer dizer que não planejou se passar por uma convidada? Não! A negativa saiu mais alta do que ela pretendia. Eu estava trabalhando na festa, limpando. A supervisora insistiu que todas as funcionárias usassem roupas emprestadas para parecerem apropriadas ao ambiente. Quando você se aproximou, eu tentei explicar, mas você começou a falar e eu não consegui interromper. Gabriel a observou em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros tentando ler a verdade em sua expressão. Você estava trabalhando na festa, disse lentamente, como se estivesse processando a informação. Como faxineira. Sim, admitiu Rebeca, erguendo o queixo com dignidade. Trabalho para a empresa Brilho Total há 2 anos. Preciso do dinheiro para pagar a faculdade. E a história sobre estudar administração, sobre querer trabalhar com projetos sociais. Era verdade, disse ela rapidamente. Tudo o que eu disse sobre meus estudos e meus sonhos era verdade. A única mentira foi não dizer quem eu realmente era. Gabriel se afastou da mesa e caminhou até a janela, dando as costas para ela. Suas mãos estavam presas atrás do corpo, e Rebeca podia ver a tensão em seus ombros. O silêncio se estendia, e ela sentia como se cada segundo fosse uma eternidade. Você sabe o que é mais interessante? Disse ele finalmente, sem se virar. Durante essas 3 semanas, eu me peguei repensando conversas que tivemos. Suas observações sobre as pessoas na festa, sua paixão ao falar sobre ajudar outros, a forma como você questionou minhas perspectivas, tudo aquilo era real. Era, confirmou Rebeca, sua voz quase um sussurro. Gabriel se virou lentamente para encará-la. Então a pergunta é, quem é a verdadeira Rebeca Silva? A jovem elegante que conversou comigo na festa ou a funcionária da limpeza que está aqui agora? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. As duas, respondeu ela depois de um momento. Sou as duas. A diferença é apenas as roupas que visto e o ambiente onde me encontro. Mas você me deixou acreditar que era alguém do meu mundo social. E você assumiu que eu era, replicou Rebeca, encontrando coragem em algum lugar profundo dentro de si. Você olhou para mim naquela noite e viu o que queria ver. Alguém que parecia pertencer ao seu mundo. Mas se eu tivesse chegado até você vestindo meu uniforme de faxineira, você teria conversado comigo da mesma forma? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Gabriel abriu a boca para responder. Depois a fechou novamente. A honestidade brutal da questão o forçou a confrontar verdades sobre si mesmo que preferia não examinar. Eu não sei, admitiu ele finalmente, e isso me incomoda mais do que você imagina. Rebeca assentiu lentamente. É isso que eu pensei. É por isso que quando você se aproximou e começou a conversar comigo como se eu fosse sua igual, eu não consegui quebrar a ilusão. Por alguns minutos, eu quis saber como seria ser vista como uma pessoa interessante, não apenas como uma funcionária invisível. Você não é invisível, disse Gabriel, dando um passo em sua direção. Sou sim, respondeu ela, com uma tristeza que o tocou profundamente. Para pessoas como você, pessoas como eu, são invisíveis. Limpamos seus escritórios, servimos suas festas, cuidamos de suas casas, mas vocês olham através de nós como se fôssemos fantasmas. Gabriel sentiu como se tivesse levado um tapa. As palavras dela eram duras, mas verdadeiras.
Quantas vezes ele havia interagido com funcionários apenas como extensões do ambiente, não como pessoas com sonhos, medos e histórias próprias. Você tem razão, disse ele, sua voz carregada de um remorso genuíno. E me envergonho disso. A admissão o surpreendeu tanto quanto a ela. Rebeca estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou manipulação, mas encontrou apenas honestidade crua. "Por que você estava me procurando?" perguntou ela, mudando de assunto. "Você tem centenas de contatos, conhece pessoas importantes. Por que uma conversa com uma desconhecida teve tanta importância?" Gabriel passou uma mão pelos cabelos, desarrumando o penteado impecável. "Porque você me fez lembrar de algo que eu havia esquecido", disse ele. "De como é ter uma conversa real com alguém, não sobre negócios ou investimentos ou status social, sobre coisas que realmente importam. Mas agora você sabe quem eu sou. Ainda acha que temos algo em comum?" A pergunta era um desafio e uma vulnerabilidade ao mesmo tempo. Gabriel se aproximou mais, reduzindo a distância entre eles até que pudesse ver as pequenas lágrimas que ela lutava para conter. "Você estudou a vida inteira para estar onde está", disse ele lentamente. "Trabalha 3 empregos para pagar a faculdade, cuida da sua mãe e ainda sonha em ajudar outras pessoas. Eu herdei tudo o que tenho sem fazer nada para merecer. Entre nós dois, quem você acha que tem mais valor?" A resposta a pegou completamente desprevenida. Rebeca havia se preparado para a rejeição, talvez raiva ou decepção. Não havia se preparado para a admiração. "Não é assim que funciona", disse ela, balançando a cabeça. "Dinheiro, posição social, educação, essas coisas importam. Elas criam barreiras que não podem ser ignoradas apenas com boa vontade." "Talvez", concordou Gabriel. "Mas talvez também seja hora de questionar por que essas barreiras existem." Rebeca riu, mas não havia humor no som. "Fácil dizer quando você está do lado privilegiado da barreira." "Você tem razão novamente", admitiu Gabriel. "Mas estou disposto a aprender, se você me ensinar." "Me ensinar o quê?" "Como é viver no mundo real. Como é lutar por tudo o que você tem. Como é ter sonhos maiores que suas circunstâncias." Rebeca o estudou por um longo momento. "Por quê? Porque isso importa para você." Gabriel hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo que havia mantido guardado por muito tempo. "Porque estou cansado de viver uma vida vazia", disse finalmente. "Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não tenho nada que realmente valha a pena. Quando conversei com você naquela noite, senti algo que não sentia há anos. Esperança, propósito, a possibilidade de que talvez houvesse algo mais na vida do que apenas acumular mais riqueza." As palavras dele tocaram algo profundo em Rebeca. Ela havia passado tanto tempo focada em suas próprias lutas que nunca havia considerado que pessoas ricas também poderiam sentir-se perdidas ou vazias. "Gabriel", disse ela suavemente, "você não pode usar uma pessoa para encontrar significado na sua vida. Isso não é justo nem sustentável." "Não é isso que estou fazendo", protestou ele. "Ou pelo menos, não é isso que quero fazer. Quero conhecer você de verdade, a verdadeira Rebeca Silva. Não porque você pode me salvar da minha vida vazia, mas porque você é interessante, inteligente e tem uma perspectiva que me desafia a ser melhor." Rebeca sentiu seu coração acelerar. Havia sinceridade em suas palavras que era difícil de ignorar, mas também havia o peso da realidade prática. "Gabriel, mesmo que você seja sincero, nossos mundos são diferentes demais. Eu mal consigo pagar meu almoço na faculdade. Você provavelmente gasta mais em uma refeição do que eu ganho em uma semana. Como isso poderia funcionar?" "Eu não sei", admitiu Gabriel, "mas gostaria de tentar descobrir, se você quiser."
Rebeca olhou ao redor do escritório luxuoso, depois para o uniforme que vestia, finalmente para o homem à sua frente, que a observava com uma expressão que misturava esperança e vulnerabilidade. "Isso é loucura", murmurou ela. "Às vezes as melhores coisas da vida são loucas", disse Gabriel, estendendo a mão para ela. "Que tal começarmos de novo? De verdade desta vez. Sem mentiras, sem máscaras, sem pretensões." Rebeca olhou para a mão estendida por um longo momento. Aceitar significaria entrar em território desconhecido, arriscando seu coração e possivelmente sua sanidade. Recusar significaria voltar à segurança de sua vida estruturada, mas também significaria sempre se perguntar: e se? Lentamente, ela estendeu sua própria mão e tocou a dele. "Rebeca Silva", disse ela. Estudante de administração, filha de cabeleireira, funcionária da limpeza e sonhadora incorrigível. Gabriel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele desde que entrara no escritório. "Gabriel Mendes", respondeu ele. Empresário relutante, herdeiro confuso e homem que acabou de descobrir que há muito mais para aprender sobre a vida do que imaginava. Por 2 semanas se passaram desde o encontro no escritório, e a vida de Rebeca havia tomado uma direção que ela jamais poderia ter imaginado. Gabriel havia cumprido sua palavra de conhecê-la verdadeiramente, mas de uma forma que respeitava tanto a dignidade dela quanto as circunstâncias práticas de suas vidas. "Você tem certeza sobre isso?" perguntou Marlene pela 3ª vez, enquanto observava a filha arrumar os cabelos diante do pequeno espelho do quarto. "Um jantar em um restaurante chique? Filha, vocês são de mundos muito diferentes." "Eu sei, mãe", respondeu Rebeca, ajustando o único vestido social que possuía. Um preto simples que havia comprado usado para formaturas da faculdade. "Mas ele tem sido diferente do que eu esperava." A verdade era que Gabriel havia surpreendido Rebeca de todas as formas possíveis. Em vez de tentar impressioná-la com lugares caros ou presentes extravagantes, ele havia começado pequeno. Café na lanchonete da faculdade dela entre as aulas. Uma caminhada no parque municipal durante seu intervalo no salão da mãe. Conversas longas por telefone enquanto ela esperava o ônibus após o trabalho noturno. "Rebeca", disse Marlene, sentando-se na cama e pegando as mãos da filha. "Você gosta dele?" A pergunta simples carregava o peso de todas as preocupações maternas. Rebeca suspirou, olhando para o reflexo no espelho. Uma jovem de 23 anos que trabalhava incansavelmente para construir um futuro melhor, agora se vendo em uma situação que parecia saída de um filme. "Eu acho que sim", admitiu ela. "Ele é diferente quando não está no ambiente de trabalho. É engraçado, inteligente e parece genuinamente interessado em conhecer minha vida. Mas, mãe, às vezes me sinto como se estivesse vivendo uma fantasia que pode acabar a qualquer momento." "E se acabar? Então, pelo menos eu terei conhecido como é ser vista e valorizada por quem eu realmente sou", respondeu Rebeca, surpreendendo-se com sua própria convicção. O restaurante escolhido por Gabriel não era ostensivo, mas era definitivamente sofisticado. Localizado em um prédio histórico do centro da cidade, o ambiente combinava elegância com aconchego. Quando Rebeca chegou, pontualmente como sempre, encontrou Gabriel já esperando em uma mesa discreta próxima à janela. Ele se levantou quando a viu, e Rebeca notou que ele também havia optado por algo menos formal que o usual: calça social escura e camisa branca sem gravata. Era como se ele também estivesse tentando encontrar um meio-termo entre seus mundos. "Você está linda", disse ele, puxando a cadeira para ela. "Obrigada", respondeu Rebeca, sentindo-se ligeiramente intimidada pelo ambiente, mas determinada a não demonstrar. "O lugar é bonito." "Escolhi pensando em você", disse Gabriel, sentando-se.
Elegante o suficiente para ser especial, mas não tão pomposo que nos faça esquecer de conversar. A consideração dele a tocou. Gabriel havia claramente pensado sobre como ela se sentiria, e isso significava mais para ela do que qualquer gesto grandioso. Como foi seu dia? Perguntou ele, abrindo o cardápio. Comum, respondeu Rebeca com um sorriso. Aulas de manhã, salão à tarde. Minha mãe passou o dia toda nervosa porque eu ia jantar com você. Nervosa por quê? Porque ela se preocupa comigo. Ela não quer que eu me machuque quando essa experiência chegar ao fim. Gabriel parou de folhear o cardápio e a olhou diretamente. É isso que você pensa? Que isso é apenas uma experiência temporária? Não é? A pergunta de Rebeca era direta, sem rodeios. Gabriel, você é rico, bem-sucedido, pode ter qualquer mulher que quiser. Eu sou uma estudante pobre que limpa escritórios para pagar as contas. Isso não é sustentável a longo prazo. Por que não? Porque... Rebeca hesitou, percebendo que ele realmente queria uma resposta. Porque nossas vidas são incompatíveis. Você tem responsabilidades empresariais, compromissos sociais, expectativas familiares. Eu tenho que trabalhar 3 empregos para sobreviver. Como isso funcionaria no mundo real? Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. E se eu dissesse que estou disposto a repensar algumas dessas responsabilidades e compromissos? E se eu dissesse que conhecer você me fez questionar muitas coisas sobre como vivo minha vida? Eu diria que você está sendo romântico demais e prático de menos, respondeu Rebeca, mas havia um sorriso em seus lábios. Talvez, admitiu Gabriel, mas deixe-me te contar algo. Na semana passada, cancelei 3 eventos sociais que normalmente consideraria obrigatórios, porque queria passar tempo conversando com você. Ontem, recusei um almoço de negócios porque queria estar livre, caso você pudesse encontrar-se comigo entre suas aulas. Isso não parece romântico demais, parece natural. Rebeca sentiu seu coração acelerar. Gabriel, deixe-me terminar, disse ele suavemente. Sei que nossas circunstâncias são diferentes. Sei que há desafios práticos que não podemos ignorar. Mas também sei que quando converso com você, sinto-me mais eu mesmo do que em qualquer outro momento. Isso tem que valer alguma coisa. O garçom se aproximou para anotar o pedido, interrompendo o momento tenso. Rebeca aproveitou a pausa para organizar seus pensamentos. Havia verdade nas palavras de Gabriel, ela podia sentir. Mas também havia o peso da realidade prática que ela não podia ignorar. Você já contou para alguém sobre... Nós, perguntou ela depois que o garçom se afastou. Para Ricardo, meu assistente. Ele achou interessante. Interessante é uma palavra delicada para dizer que ele desaprovou. Gabriel riu. Ele ficou preocupado com as implicações profissionais. Perguntou se eu havia considerado como isso seria visto pelos investidores, pela mídia, pela sociedade. E o que você respondeu? Que não era da conta dele, disse Gabriel firmemente. E que talvez seja a hora de eu parar de viver minha vida baseado no que outros pensam. Rebeca estudou seu rosto, procurando sinais de dúvida ou hesitação. E sua família? Eles sabem? Gabriel fez uma pausa. Meus pais moram na Europa há 5 anos. Temos contato esporádico. Quanto ao resto da família, eles têm suas próprias vidas para se preocupar. A resposta revelou mais sobre a solidão de Gabriel do que ele provavelmente pretendia. Rebeca percebeu que, em muitos aspectos, ele estava tão isolado quanto ela, apenas por razões diferentes. Gabriel, disse ela suavemente, você tem amigos de verdade? Pessoas com quem pode ser você mesmo, sem pensar em negócios ou status? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca para responder, depois a fechou novamente, como se estivesse realmente considerando a questão pela primeira vez. Não, admitiu ele finalmente.
Tenho contatos, colegas, pessoas com quem socializo. Mas amigos de verdade, não tenho certeza se tenho. Isso é triste, disse Rebeca, e havia compaixão genuína em sua voz. É, concordou Gabriel. Mas também é uma das razões pelas quais conhecer você tem sido tão importante para mim. Você não quer nada de mim além da minha companhia. Não está tentando me impressionar ou obter alguma vantagem. É refrescante. A conversa foi interrompida pela chegada da comida, mas o clima entre eles havia mudado. Havia uma intimidade nova, uma vulnerabilidade mútua que não existia antes. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Rebeca enquanto comiam. Claro. Por que você nunca se casou? Quero dizer, você tem 32 anos. É bem-sucedido, atraente. Certamente teve relacionamentos sérios. Gabriel mastigou pensativamente antes de responder. Tive alguns relacionamentos, disse finalmente. Mas sempre havia a questão sobre o que as pessoas realmente queriam de mim. Era o Gabriel, ou era o que o Gabriel podia oferecer? Depois de um tempo, comecei a presumir que era sempre a segunda opção. E isso o fez cinical. Muito, admitiu ele. Até conhecer você. Gabriel, você mal me conhece, protestou Rebeca. Como pode ter tanta certeza sobre mim? Porque você poderia ter mantido a farsa naquela noite na festa, disse ele, seus olhos intensos fixos nos dela. Você poderia ter continuado fingindo ser alguém que não era, aproveitado as oportunidades que isso poderia oferecer. Mas você escolheu a honestidade, mesmo sabendo que isso poderia significar perder qualquer chance de me ver novamente. Rebeca sentiu suas bochechas corarem. Não foi bem assim. Foi exatamente assim, insistiu Gabriel. E quando nos encontramos no meu escritório, você poderia ter inventado desculpas ou tentado manipular a situação. Em vez disso, você me forçou a confrontar meus próprios preconceitos de uma forma que ninguém nunca havia feito. Talvez eu tenha sido dura demais, disse Rebeca, lembrando-se de suas palavras sobre invisibilidade social. Você foi honesta, corrigiu Gabriel. E foi exatamente o que eu precisava ouvir. O resto do jantar passou em uma atmosfera mais relaxada. Eles conversaram sobre livros, filmes, sonhos e medos. Gabriel contou sobre a pressão de administrar uma empresa que não havia criado, e Rebeca compartilhou suas esperanças de um dia poder ajudar sua mãe a expandir o salão. Sabe, disse Gabriel enquanto caminhavam pela rua após o jantar, há algo que gostaria de te propor. O quê? A empresa tem um programa de estágio que está sendo reestruturado. Estamos procurando estudantes de administração para trabalhar em nossos projetos sociais. Rebeca parou de andar abruptamente. Gabriel, não. Por que não? Porque pareceria que você está tentando me comprar ou me manter por perto, oferecendo trabalho. E isso mudaria toda a dinâmica entre nós. Gabriel percebeu imediatamente como sua proposta havia soado. Não era essa a intenção, disse ele rapidamente. Pensei nisso antes mesmo de começarmos a nos encontrar. A empresa realmente precisa de pessoas com sua perspectiva sobre responsabilidade social. Mesmo que seja verdade, disse Rebeca, eu não posso aceitar. Pelo menos não agora. Não enquanto isso, entre nós, não estiver mais definido. Gabriel assentiu, entendendo sua posição mesmo estando desapontado. Você tem razão. Foi precipitado da minha parte. Eles chegaram ao ponto de ônibus onde Rebeca pegaria sua condução de volta para casa. Gabriel olhou ao redor, claramente desconfortável com a ideia de deixá-la esperar sozinha na rua. Posso te levar para casa? Ofereceu ele. Em qual dos seus carros? Perguntou Rebeca com um sorriso brincalhão. No menos ostensivo, respondeu Gabriel rindo. Obrigada, mas não. Minha mãe já está nervosa o suficiente. Se eu chegar em casa em um carro de luxo, ela pode ter um ataque cardíaco. Gabriel riu, mas havia compreensão em seus olhos.
Então, pelo menos, deixe-me esperar com você até o ônibus chegar. Isso eu aceito, disse Rebeca. Enquanto esperavam, um confortável silêncio se estabeleceu entre eles. Rebeca olhou para Gabriel parado ao seu lado, com suas roupas caras e postura confiante, esperando um ônibus público como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era um contraste surreal que, de alguma forma, a fazia sentir esperança. Rebeca, disse Gabriel quando as luzes do ônibus apareceram ao longe. Sim? Obrigado por me dar uma chance. Sei que isso não é fácil para você. Obrigada por querer conhecer quem eu realmente sou, respondeu ela. Não é fácil para você também. O ônibus parou e Rebeca se preparou para subir. Gabriel segurou gentilmente seu braço. Posso te ver novamente? Sim, disse ela sorrindo, mas da próxima vez deixe-me escolher o lugar. Combinado, concordou Gabriel sorrindo de volta. Enquanto o ônibus se afastava, Rebeca acenou pela janela e viu Gabriel permanecer parado no ponto, observando até ela desaparecer na distância. Seu coração estava acelerado, cheio de uma mistura de esperança e terror. Ela estava se apaixonando por um homem que vivia em um mundo completamente diferente do seu e não tinha ideia de como isso poderia terminar. Mas, por enquanto, ela estava disposta a descobrir. O lugar que Rebeca escolheu para o próximo encontro surpreendeu Gabriel completamente. Não era um restaurante, nem um café elegante, nem mesmo um parque. Era o salão de beleza da sua mãe, em um sábado à tarde movimentado, no coração de Cidade Tiradentes. Você tem certeza disso? Perguntou Gabriel ao telefone, uma semana depois do jantar. Quero dizer, não me importo, mas... Você não acha que pode ser estranho? Estranho por quê? Replicou Rebeca, uma pitada de desafio em sua voz. Você disse que queria conhecer minha vida real. Bem, essa é minha vida real. Gabriel parou no escritório, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Lá embaixo, São Paulo se estendia em todas as direções. Mas ele raramente visitava os bairros periféricos, onde a maior parte da população vivia suas vidas cotidianas. Não é estranho, disse ele finalmente. É intimidante. Intimidante? Eu vou estar completamente fora do meu elemento. E se eu disser algo inapropriado? E se eu não souber como me comportar? A honestidade na voz dele tocou Rebeca. Gabriel, você já esteve em reuniões com presidentes de empresas, fechou negócios milionários, falou em conferências internacionais, mas está nervoso para visitar um salão de beleza na periferia? Exatamente, admitiu ele. Porque nada disso importa tanto quanto causar uma boa impressão na sua mãe e nas pessoas que são importantes para você. O comentário fez o coração de Rebeca acelerar. Ok, disse ela suavemente. Vou te dar algumas dicas. Vista algo simples. Jeans e camiseta servem. Não leve presentes caros, minha mãe ficaria constrangida. E apenas seja você mesmo, a versão de você que conversa comigo, não a versão empresário. E se a versão de mim que conversa com você não existir quando eu estiver nervoso? Então, eu vou te ajudar a encontrá-la, prometeu Rebeca. No sábado à tarde, Gabriel estacionou seu carro mais simples, um Honda Civic que usava raramente, a 2 quadras do salão. Mesmo assim, o veículo parecia fora de lugar na rua estreita, cercado por casas pequenas e estabelecimentos comerciais modestos. Ele verificou sua aparência no espelho retrovisor. Jeans escuros, camiseta branca simples, tênis. Era possivelmente a roupa mais casual que havia usado em anos. O salão Beleza da Marlene era exatamente como Rebeca havia descrito. Pequeno, mas acolhedor e cheio de vida. O sino da porta tocou quando Gabriel entrou, e imediatamente todas as conversas pararam. 4 mulheres, incluindo Marlene, se viraram para olhá-lo com curiosidade evidente.
Mãe, disse Rebeca, aparecendo da área de estoque com uma caixa de produtos. Esse é o Gabriel. Marlene Silva era uma versão mais madura de Rebeca. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma postura digna, mas com linhas de experiência marcando seu rosto e mãos que falavam de décadas de trabalho árduo. Ela limpou as mãos no avental e estendeu uma delas para Gabriel. Prazer em conhecê-lo, Gabriel, disse ela, sua voz cordial, mas cautelosa. Rebeca falou muito sobre você. O prazer é meu, dona Marlene, respondeu Gabriel, apertando sua mão. Obrigado por me permitir visitar. Dona Marlene, repetiu uma das clientes, uma senhora robusta com rolos no cabelo. Esse é o rapaz rico que está interessado na Rebeca? Dona Rosa! Protestou Rebeca, corando furiosamente. O quê? Estou só perguntando, disse Dona Rosa, estudando Gabriel da cabeça aos pés. Ele é bonito, vou dar o braço a torcer. Mas o que um rapaz como ele quer com nossa Rebeca? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gabriel sentiu todos os olhos sobre ele, avaliando, julgando, protegendo Rebeca de um potencial predador rico. Era uma experiência completamente nova para ele. Geralmente, as pessoas tentavam impressioná-lo, não intimidá-lo. Dona Rosa, disse Gabriel respirando fundo, posso ser honesto com a senhora? Pode. Eu me fiz a mesma pergunta. O que alguém como eu tem a oferecer para alguém como Rebeca? Ela é inteligente, trabalhadora, tem sonhos e princípios. Eu sou apenas alguém que teve sorte de nascer em uma família rica. Se há alguém aqui que está fora da sua liga, sou eu. A resposta claramente surpreendeu as mulheres presentes. Dona Rosa inclinou a cabeça, reavaliando-o. Disse ela finalmente. Pelo menos você não é arrogante. Só às vezes, admitiu Gabriel com um sorriso tímido, arrancando risos das outras mulheres. Vem cá, menino, disse Dona Rosa, batendo na cadeira ao lado da sua. Senta aqui e me conta, o que você faz da vida além de ser rico? Pelos próximos 40 minutos, enquanto Rebeca e Marlene trabalhavam, Gabriel se viu no centro de um interrogatório informal, mas intenso. As clientes do salão, Dona Rosa, Dona Célia e uma jovem mãe chamada Fernanda, fizeram perguntas que variaram do profissional ao pessoal, do prático ao filosófico. Você já trabalhou de verdade na vida? Perguntou Fernanda, ajustando o bebê no colo. Depende do que você considera trabalho de verdade, respondeu Gabriel honestamente. Administro uma empresa, tomo decisões que afetam centenas de funcionários, trabalho longas horas, mas nunca precisei me preocupar se teria dinheiro para comer ou pagar aluguel. E agora, conhecendo nossa Rebeca, isso mudou sua perspectiva? Perguntou Dona Célia. Gabriel olhou para Rebeca, que estava fazendo escova em uma cliente, mas claramente prestando atenção na conversa. Completamente, disse ele. Rebeca me mostrou que há diferentes tipos de riqueza. Ela é rica em coisas que eu não sabia que existiam. Coragem, determinação, compaixão genuína. Bonitas palavras, disse Dona Rosa, mas palavras são fáceis. O que você pretende fazer com esses sentimentos todos? A pergunta foi direta ao ponto. Gabriel percebeu que aquelas mulheres estavam protegendo Rebeca da única forma que sabiam, questionando suas intenções, forçando-o a ser específico sobre o que queria. Honestamente, não tenho um plano, admitiu Gabriel. Sei que quero continuar conhecendo ela. Sei que ela me faz querer ser uma pessoa melhor. Quanto ao resto, estamos descobrindo juntos. E se sua família não aprovar? Perguntou Marlene, falando pela primeira vez desde as apresentações. E se seus amigos ricos acharem que ela não é boa o suficiente para você? Gabriel sentiu a tensão no salão aumentar. Era uma pergunta que tocava no cerne das preocupações de todos ali presentes. Dona Marlene, disse ele,
escolhendo suas palavras cuidadosamente. Se minha família ou amigos pensarem que Rebeca não é boa o suficiente para mim, então eles estarão errados sobre quem é realmente bom o suficiente para quem. E se isso custar amizades, oportunidades de negócios, insistiu Marlene. Então não eram amizades verdadeiras ou oportunidades que valessem a pena, respondeu Gabriel firmemente. Rebeca parou de escovar os cabelos da cliente por um momento, olhando para Gabriel com uma expressão que misturava surpresa e emoção. Era uma coisa ele dizer essas palavras para ela em particular, outra completamente diferente, declará-las publicamente diante das pessoas mais importantes da vida dela. Disse Dona Rosa novamente, mas desta vez havia aprovação em sua voz. Talvez você não seja tão ruim assim. O resto da tarde passou de forma surpreendentemente agradável. Gabriel ajudou a organizar produtos, conversou com clientes sobre assuntos que iam de futebol à política local e até mesmo segurou o bebê de Fernanda enquanto ela fazia as unhas. Era um mundo completamente diferente do seu ambiente usual, mas ele se encontrou genuinamente interessado nas histórias e perspectivas das pessoas ali. Você se saiu bem, disse Rebeca, quando finalmente fecharam o salão ao final do dia. Elas são intimidantes, admitiu Gabriel, ajudando a varrer o chão. Mas de uma forma boa. É óbvio que se importam muito com você. São como uma família estendida, explicou Rebeca. Algumas dessas mulheres conhecem minha mãe há mais de 15 anos. Me viram crescer. E agora me viram também, disse Gabriel. Acha que passei no teste? Você passou no teste delas, respondeu Rebeca com um sorriso. Mas há um teste mais importante ainda. Qual? O meu. Gabriel parou de varrer e a olhou. E como estou me saindo? Rebeca se aproximou dele, reduzindo a distância entre eles até que pudesse ver as pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos. Melhor do que eu esperava, disse ela suavemente. Você foi respeitoso, humilde, genuíno. Não tentou impressionar ninguém ou fingir ser algo que não é. Ainda estou nervoso, admitiu Gabriel. Por quê? Porque isso significa muito para mim. Você significa muito para mim. O momento foi interrompido por Marlene, que voltou da parte de trás do salão carregando suas coisas. Gabriel, disse ela, gostaria de jantar conosco? Nada especial, apenas arroz, feijão e frango. Mas você é bem-vindo. Gabriel olhou para Rebeca, que assentiu encorajadoramente. Seria uma honra, dona Marlene. O apartamento da família Silva era pequeno, mas limpo e organizado. A sala de estar, cozinha e área de jantar ocupavam um espaço único, decorado com fotos de família e alguns vasos de plantas que Rebeca cuidava carinhosamente. Gabriel se sentou à mesa de 4 lugares, enquanto Marlene e Rebeca preparavam o jantar. Posso ajudar? Ofereceu ele. Pode pôr a mesa, disse Marlene. Os pratos estão naquele armário. Enquanto Gabriel ajudava com os preparativos simples, ele observou a dinâmica entre mãe e filha. Havia um amor profundo ali, mas também uma parceria baseada em respeito mútuo e responsabilidade compartilhada. Rebeca não era apenas a filha, era uma colaboradora ativa na manutenção da família. Gabriel, disse Marlene durante o jantar, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que seus pais pensam sobre você estar interessado em uma moça como a Rebeca? A pergunta que ele havia temido desde o início da noite finalmente havia chegado. Eles não sabem sobre Rebeca ainda, admitiu Gabriel. Mas posso ser franco? Não me importo muito com o que eles pensam. Eles escolheram viver na Europa, longe dos negócios da família, longe de mim. Não vou deixar que suas opiniões ditem como vivo minha vida. E os negócios, sua posição social? Insistiu Marlene. Mãe, disse Rebeca suavemente, mas Marlene levantou a mão. Não, filha. Essas são perguntas que precisam ser feitas.
Gabriel colocou o garfo no prato e olhou diretamente para Marlene. Dona Marlene, vou ser completamente honesto com a senhora. Sim, haverá desafios. Algumas pessoas do meu círculo social podem não entender ou aprovar. Alguns negócios podem ser afetados. Mas aqui está a coisa. Conhecer Rebeca me fez perceber que muito do que eu considerava importante, na verdade, não é. E se alguém tem problema com quem eu escolho amar, então o problema é deles, não meu. A palavra amar ficou suspensa no ar como uma confissão não intencional. Gabriel percebeu o que havia dito no mesmo momento que Rebeca, e ambos se entreolharam com uma intensidade nova. Você disse amar, observou Marlene suavemente. Sim, admitiu Gabriel, sem desviar os olhos de Rebeca. Acho que disse. Rebeca sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que qualquer um deles havia mencionado amor, e ouvir a palavra pronunciada em voz alta, na presença de sua mãe, tornava tudo mais real e assustador. E você, filha? Perguntou Marlene, olhando para Rebeca. O que sente? Rebeca olhou para Gabriel. Este homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada, que havia respeitado suas circunstâncias, conhecido sua família, se submetido ao escrutínio de suas amigas mais próximas. Um homem que havia declarado estar disposto a enfrentar consequências sociais e profissionais apenas para estar com ela. Eu acho que também estou me apaixonando, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi como o sol nascendo. Marlene observou a troca entre eles e, pela primeira vez desde que Gabriel havia chegado, seu rosto se suavizou completamente. Bem, disse ela, então acho que temos muito o que conversar. 3 meses se passaram desde aquele jantar revelador na casa de Rebeca, e a vida de ambos havia tomado uma direção que nenhum deles poderia ter previsto. O relacionamento, que havia começado com um mal-entendido em uma festa elegante, agora enfrentava seu maior teste. A tempestade começou quando uma foto deles saindo de um cinema foi publicada em um blog de fofocas da cidade. A imagem capturada por um paparazzi oportunista mostrava Gabriel e Rebeca de mãos dadas, sorrindo um para o outro com a naturalidade de um casal apaixonado. A legenda, no entanto, era cruel. Empresário milionário e sua nova aquisição. Quem é a misteriosa jovem que conquistou Gabriel Mendes? Aquisição, repetiu Rebeca, lendo a matéria no celular enquanto esperava o ônibus para a faculdade. As lágrimas queimavam seus olhos, não pela crueldade das palavras, mas pela forma como reduziam seus sentimentos a uma transação comercial. O telefone tocou. Era Gabriel. Rebeca, você viu? Vi, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Eu vou processar o blog. Isso é difamação, invasão de privacidade. Gabriel, pare, interrompeu ela. Processar só vai dar mais atenção à história. Então o que fazemos? Não sei, admitiu Rebeca. Mas sei que não estava preparada para isso. O ônibus chegou e Rebeca desligou o telefone sem se despedir. Durante todo o trajeto até a faculdade, ela pôde sentir os olhares curiosos dos outros passageiros. Alguns a reconheceram da foto, sussurrando entre si e apontando discretamente. Na faculdade, a situação não foi melhor. Colegas que antes mal sabiam seu nome, agora a abordavam com perguntas invasivas sobre seu namorado milionário. A atenção era esmagadora e desconfortável. Rebeca, é verdade que você está namorando Gabriel Mendes? Perguntou Camila durante o intervalo, seus olhos brilhando com curiosidade mórbida. É complicado, respondeu Rebeca, guardando os livros na mochila. Complicado como? Ele é lindo e ricaço. O que pode ser complicado? Você não entenderia, disse Rebeca, saindo da sala rapidamente. Mas a pior parte ainda estava por vir. No escritório da Mendes Empresarial, Gabriel enfrentava uma reunião de emergência com o conselho diretor.
Henrique Carvalho, o vice-presidente e homem que havia praticamente criado Gabriel no mundo dos negócios, liderava a discussão com uma expressão sombria. Gabriel, você entende a posição em que isso nos coloca? Disse Henrique, jogando uma impressão da matéria sobre a mesa de Mogno. Nossos investidores são pessoas conservadoras. Eles esperam que o presidente da empresa mantenha uma imagem respeitável. E o que há de não respeitável em namorar uma estudante universitária? Replicou Gabriel, sua voz carregada de irritação contida. Ela é funcionária da limpeza, Gabriel, disse Fernando Almeida, um dos membros mais velhos do conselho. Por mais que seja uma moça educada, há questões de imagem corporativa a considerar. Questões de imagem, repetiu Gabriel, levantando-se da cadeira. Vocês estão me dizendo que devo escolher entre minha vida pessoal e minha carreira profissional? Estamos dizendo que ações têm consequências, disse Henrique friamente. O grupo Yamamoto já expressou preocupações sobre fazer negócios conosco se nossa liderança não demonstrar discernimento adequado. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O contrato com o grupo Yamamoto representava a maior oportunidade de expansão internacional da empresa nos últimos 5 anos. Vocês estão me chantageando, disse ele, sua voz perigosamente baixa. Estamos sendo práticos, corrigiu Fernando. Gabriel, você é jovem. Haverá outras mulheres, outras oportunidades românticas, mas oportunidades como essa nos negócios são raras. Gabriel olhou ao redor da mesa, vendo os rostos dos homens que havia respeitado e admirado durante toda a sua vida adulta. Homens que agora estavam pedindo para ele escolher entre amor e dinheiro, entre felicidade e sucesso empresarial. Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Tempo é algo que não temos muito, alertou Henrique. O grupo Yamamoto quer uma resposta até o final da semana. Naquela noite, Gabriel dirigiu até o apartamento de Rebeca sem avisar. Encontrou-a sentada na pequena varanda, estudando sob a luz amarelada da lâmpada externa. Ela levantou os olhos quando o viu, e ele pôde ver que havia estado chorando. Oi, disse ela suavemente. Oi, respondeu ele, sentando-se ao seu lado no chão da varanda. Como foi seu dia? Horrível. E o seu? Pior ainda. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento noturno do bairro. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas, música saía de várias casas criando uma sinfonia urbana familiar. Gabriel, disse Rebeca finalmente, talvez devêssemos parar por aqui. As palavras dele a atingiram como uma facada. O quê? Isso está se tornando maior do que nós dois, explicou ela, ainda evitando olhá-lo. Você tem responsabilidades, uma posição a manter. Eu tenho minha família para proteger. Talvez tenhamos sido ingênuos, pensando que poderia funcionar. Rebeca, olhe para mim, disse Gabriel, virando o corpo dela para encará-lo. Você está desistindo? Assim? Não estou desistindo, disse ela, as lágrimas finalmente caindo. Estou sendo realista. Você viu o que aconteceu hoje. Isso é apenas o começo. Quanto mais nossa relação se tornar pública, pior vai ficar. E se eu não me importar? Mas você se importa, disse Rebeca com uma tristeza profunda. Você trabalhou a vida toda para construir sua posição. Não posso pedir para você jogar tudo isso fora por minha causa. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. E se eu dissesse que você vale mais do que qualquer posição ou contrato comercial? Eu diria que você está sendo romântico demais e prático de menos, repetiu ela as palavras que havia usado meses atrás. Mas agora elas carregavam dor em vez de brincadeira. Rebeca, disse Gabriel, sua voz carregada de emoção. Hoje, no conselho, eles me disseram para escolher entre você e um contrato de 50 milhões de dólares. Você quer saber qual foi minha primeira reação? Ela o olhou, esperando.
Minha primeira reação foi perguntar onde eu deveria assinar para recusar o contrato. Rebeca fechou os olhos, sentindo novas lágrimas. Gabriel, você não pode fazer isso. É muito dinheiro, muitos empregos, muitas pessoas dependendo de você. E você? Você não conta? Eu sou uma pessoa. Eles são centenas. Gabriel se levantou abruptamente, andando até a grade da varanda. Você não entende, disse ele, sua voz carregada de frustração. Durante anos, eu me senti como se estivesse apenas cumprindo um papel, fazendo o que era esperado de mim. Conhecer você me deu propósito, me fez sentir vivo. Como posso abrir mão disso? Porque às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir, disse Rebeca, levantando-se também. Especialmente quando sua presença na vida dessa pessoa causa mais dano do que bem. A conversa foi interrompida pela chegada de Marlene, que voltava do salão. Ela subiu as escadas lentamente, carregando o peso de um dia longo de trabalho. Quando viu Gabriel ali, sua expressão se suavizou. Gabriel, querido, que bom te ver, disse ela. Mas depois notou as expressões sombrias de ambos. O que está acontecendo? Dona Marlene, disse Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro. Se o amor da sua vida aparecesse agora e pedisse para a senhora escolher entre ele e o bem-estar da Rebeca, o que a senhora escolheria? Marlene olhou entre Gabriel e sua filha, entendendo imediatamente a profundidade da situação. O bem-estar da minha filha, respondeu ela sem hesitação. Mas também perguntaria por que ele está me forçando a fazer essa escolha. Porque o mundo não é perfeito, disse Gabriel. Porque há pessoas que julgam, que discriminam, que criam barreiras baseadas em dinheiro e status social. E você vai deixar essas pessoas ditarem sua felicidade? Perguntou Marlene. Se a alternativa for prejudicar centenas de funcionários e arruinar a vida da mulher que amo? Sim. Marlene estudou Gabriel por um longo momento. Depois olhou para sua filha. Rebeca, você ama esse homem? Sim, sussurrou Rebeca. E você, Gabriel, ama minha filha? Com tudo o que tenho, respondeu ele sem hesitação. Então parem de agir como se fossem vítimas do destino, disse Marlene firmemente. Se vocês se amam de verdade, lutem por isso, juntos. Porque o amor que não vale a pena lutar, não vale a pena ter. A sabedoria simples de Marlene atingiu ambos como um raio. Gabriel olhou para Rebeca, vendo no rosto dela o reflexo de sua própria percepção. Ela está certa, disse ele. Estamos deixando outros decidirem nosso futuro, mas os problemas práticos ainda existem, protestou Rebeca. Então, vamos resolvê-los, juntos. Gabriel pegou as mãos dela, entrelaçando seus dedos. Rebeca, quero que você saiba algo. Amanhã vou entrar naquela sala de reunião e vou dizer ao conselho exatamente o que penso sobre tentativas de controlar minha vida pessoal. Vou dizer que se eles não conseguem aceitar a mulher que amo, então talvez eu não seja o presidente certo para a empresa. Gabriel, não. Deixe-me terminar, disse ele suavemente. E depois vou oferecer uma solução. Vou propor que usemos nossa posição para fazer algo positivo. Vamos criar um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos de comunidades carentes. Vamos implementar políticas de contratação que priorizem méritos sobre conexões sociais. Vamos mostrar que uma empresa pode ser bem-sucedida e socialmente responsável ao mesmo tempo. E se eles recusarem, então começaremos nossa própria empresa, disse Gabriel com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Uma empresa que reflita nossos valores, não os preconceitos de homens velhos e assustados. Rebeca o olhou, vendo uma determinação em seus olhos que a fez acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer aquilo funcionar. Isso é loucura, disse ela.
As melhores coisas da vida geralmente são, respondeu Gabriel, ecoando suas próprias palavras de meses atrás. Uma semana depois, Gabriel entrou na sala de reunião do conselho com Rebeca ao seu lado. Ela vestia um terno simples, mas elegante, o mesmo que usava para apresentações na faculdade, e carregava uma pasta com documentos que haviam preparado juntos. Senhores, disse Gabriel, permanecendo de pé enquanto Rebeca se sentava ao seu lado, gostaria de apresentar minha solução para as preocupações levantadas na última reunião. Gabriel, começou Henrique, espero que você tenha tomado a decisão certa. Tomei, respondeu Gabriel. Decidi que é hora de esta empresa evoluir. Durante a próxima hora, Gabriel e Rebeca apresentaram uma proposta detalhada. Um programa abrangente de responsabilidade social que incluía bolsas de estudo, parcerias com universidades públicas e políticas de contratação baseadas em mérito. Mostraram como empresas similares haviam aumentado sua lucratividade e melhorado sua imagem pública através de iniciativas semelhantes. Este programa não apenas resolveria qualquer questão de imagem relacionada ao meu relacionamento pessoal, concluiu Gabriel, mas também posicionaria a Mendes Empresarial como líder em responsabilidade corporativa. E se recusarmos? Perguntou Fernando. Então eu renuncio, disse Gabriel calmamente, e levo comigo vários dos nossos melhores funcionários para formar uma empresa concorrente baseada nesses princípios. O silêncio na sala era palpável. Henrique e os outros membros do conselho trocaram olhares, claramente não esperando por aquela reviravolta. Você está nos chantageando, disse Fernando. Estou oferecendo uma escolha, corrigiu Gabriel. Evolução ou estagnação. Após 2 horas de discussão intensa, o conselho votou. Por uma margem estreita de 4 votos contra 3, eles aprovaram o programa proposto. Parabéns, Gabriel, disse Henrique após a votação, mas havia respeito em sua voz que não existia antes. Você nos forçou a ver que talvez estivéssemos presos no passado. 6 meses depois, a Mendes Empresarial havia se tornado um exemplo de responsabilidade social corporativa. O programa de bolsas havia beneficiado mais de 100 estudantes, incluindo vários colegas de Rebeca. A empresa havia sido featured em revistas de negócios como um modelo de liderança progressiva. Rebeca, que havia se formado com honras, agora trabalhava como coordenadora do programa de responsabilidade social da empresa, uma posição que ela havia conquistado através de um processo seletivo rigoroso e transparente, aberto a candidatos externos. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Marlene enquanto observava Rebeca experimentar o vestido de noiva. Era um modelo simples, mas elegante, escolhido em uma loja de São Paulo que atendia todos os orçamentos. Tenho, respondeu Rebeca, observando seu reflexo no espelho. Demorou para chegarmos aqui, mas chegamos como iguais. A cerimônia de casamento foi realizada no salão de festas de um hotel modesto, mas aconchegante. Os convidados eram uma mistura interessante. Colegas de trabalho de Gabriel, clientes do salão de Marlene, professores e colegas da faculdade de Rebeca e alguns dos jovens beneficiados pelo programa de bolsas. Dona Rosa, agora com 67 anos e ainda opinativa como sempre, se aproximou de Gabriel antes da cerimônia começar. Menino, disse ela, ajeitando a gravata dele, você tem certeza de que está pronto para uma vida inteira com nossa Rebeca? Ela é teimosa, você sabe. Dona Rosa, respondeu Gabriel sorrindo, é exatamente por isso que a amo. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, Henrique se levantou. O coração de Gabriel parou por um momento. Eu gostaria de dizer algo, disse Henrique, sua voz ecoando pelo salão. Há 2 anos eu achava que sabia o que era melhor para esta empresa e para este jovem. Estava errado. Gabriel e Rebeca nos ensinaram que o amor verdadeiro não diminui as pessoas. Ele as eleva.
que a verdadeira liderança não vem de preservar tradições ultrapassadas, mas de ter coragem para criar novas. Ele se sentou em meio a aplausos emocionados. Quando Gabriel e Rebeca trocaram votos, suas palavras refletiram a jornada que haviam percorrido juntos. Rebeca, disse Gabriel, segurando suas mãos. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em conexões genuínas, em propósito, em coragem para fazer o que é certo. Prometo passar o resto da minha vida honrando essa lição e amando você com tudo o que sou. Ah, Gabriel, respondeu Rebeca, você me mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras artificiais, que duas pessoas dispostas a lutar juntas podem superar qualquer obstáculo. Prometo ser sua parceira em todos os sonhos, desafios e aventuras que nos esperam. Quando se beijaram, selando sua união, não havia mais distinção entre dois mundos diferentes. Havia apenas dois corações que haviam encontrado seu lugar um no outro. Na festa que se seguiu, enquanto Gabriel dançava com sua nova esposa sob as luzes simples mas calorosas do salão, ele refletiu sobre a jornada que os havia trazado até ali. Havia começado com um mal-entendido em uma festa elegante, mas havia se transformado em algo muito maior, uma lição sobre valor verdadeiro, sobre coragem para enfrentar preconceitos e sobre o poder transformador do amor genuíno. No que está pensando? Perguntou Rebeca, notando sua expressão pensativa. Em como é irônico, respondeu Gabriel, girando-a suavemente. Passei anos procurando por algo que desse significado à minha vida e acabei encontrando em uma pessoa que eu quase não notei. Você me notou, corrigiu Rebeca sorrindo. Talvez não da forma certa inicialmente, mas me notou. Verdade, admitiu Gabriel. E agora não consigo imaginar minha vida sem você. Bem, disse Rebeca, apoiando a cabeça em seu ombro enquanto continuavam dançando. Sorte sua que não vai precisar. E, enquanto a música tocava e os convidados comemoravam ao redor deles, Gabriel e Rebeca sabiam que ainda haveria desafios pela frente. Diferenças de classe social não desaparecem da noite para o dia, e eles ainda teriam que navegar pelas complexidades de combinar suas vidas. Mas também sabiam que haviam construído algo sólido, uma parceria baseada em respeito mútuo, amor genuíno e valores compartilhados. Sua história havia começado com a confusão de identidades em uma festa luxuosa, mas havia se transformado em algo muito mais profundo. Uma prova de que quando duas pessoas estão dispostas a se conhecer verdadeiramente e a lutar pelo que acreditam, o amor pode de fato superar qualquer barreira. E assim, enquanto dançavam na pista modesta daquele salão de festa, cercados por pessoas que os amavam e apoiavam, Gabriel e Rebeca sabiam que haviam escrito uma nova definição para finais felizes. Não uma fantasia impossível, mas uma realidade conquistada através de coragem, honestidade e determinação inabalável. E assim, chegamos ao fim desta história emocionante. Se você se emocionou com a jornada de Gabriel e Rebeca, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar qual foi sua parte favorita da história. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a criar mais conteúdos como este. Até a próxima história!